porque é quarta-feira, independentemente de ser feriado, nós trabalhamos todos os dias, somos assim afincadamente. Hoje também temos a Hora das Mães com a nossa Susana Matias. Susana, bom dia! Bom dia! Uma quarta-feira de feriado, mas que achamos nós, afincadamente, não é? É verdade. Porque a liberdade também nos deu esse direito, não é? De trabalhar, independentemente de qualquer que seja o dia. Isso é o mais importante. E quando se faz por gosto, isto não é um trabalho, é quase um hobby. É, não é? É verdade, eu acredito que sim. Portanto, estamos a aproveitar ao máximo este dia 25 de Abril, mas simultaneamente também falar de coisas interessantes que aí vêm. E que acontecem em Tavira. E que acontecem em Tavira, com pessoas nossas, com situações nossas. Então vamos lá ao apontamento de hoje. Então, o que é que eu trago hoje? Eu hoje tenho uma convidada, que é a Sílvia Rufino, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Olá, bom dia. Bom dia, Sílvia. Bom dia, Sílvia. Hoje isto está muito no feminino, não é verdade? Estamos muito femininas. E trago a Sílvia porque, primeiro que tudo, eu já tinha programado falar um bocadinho mais sobre esta questão da Comissão e sobre a importância da Comissão e desmistificar um bocadinho. Já tinha esta ideia desde que fizemos aquele programa sobre a Super Nanny, mas ainda não tinha surgido a oportunidade. E esta semana vai acontecer em Tavira um encontro com base no mês da prevenção dos maus tratos das crianças, e então convidei a Sílvia para falar um bocadinho sobre o trabalho da CPCJ e sobre o encontro. Sílvia. Olá, Susana, obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui. Devo dizer que gosto muito do teu programa, acho que é uma mais-valia para todos os tavirenses. E é interessante abordarmos estas temáticas que nos tocam a todos, enquanto pais, cuidadores, responsáveis legais, o que quer que seja que tenhamos em relação às crianças que cuidamos. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que em Tavira, portanto, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens já existe desde 1999, sendo que está a trabalhar efetivamente desde 2000. E que o que é uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens? A Comissão de Proteção tem por base a Lei 147 de 1 de setembro, que é a lei onde estabelece, porque muitas vezes as pessoas já dirigem-se à Comissão logo como o bicho-papão e que queremos fazer mal, e retiramos as crianças, essas coisas todas. Não é de todo o objetivo. Aliás, o objetivo da CPCJ é precisamente, juntamente com os pais, promover a proteção das crianças e os seus direitos. E às vezes dizem, mas eles também têm deveres. Ok, têm deveres, mas os direitos que nós estamos a falar são aqueles direitos básicos que vão promover o seu desenvolvimento. Ou seja, não estamos a falar o direito de querer uma PlayStation, o direito de querer uns ténis de marca, estamos a falar o direito à educação, o direito a ser cuidado, o direito a não ser maltratado, o direito a ser cuidado tal como os pais o planearam. Porque uma criança, como eu costumo dizer aos pais, não pede para nascer. E, em primeiro lugar, os primeiros responsáveis pela sua proteção são sempre os pais, as pessoas que decidiram que ele viesse ao mundo. Pronto. E então o sistema de protetivo em Portugal, o sistema de promoção e proteção, tem por base, em primeiro lugar, os pais. Depois dos pais estão toda a comunidade, porque muitas vezes temos a ideia de são os pais, eles é que mandam. Sim, os pais dão a diretriz, conduzem com as suas regras, com as suas normas, é verdade, e cabe aos pais dar linhas orientadoras para que no futuro os seus filhos sejam adultos saudáveis e que consigam transmitir isso aos seus filhos. Mas cabe a todos assegurar que essa criança está a ser cuidada, não está a ser negligenciada, não está a ser maltratada. Isso é uma responsabilidade de todos. Eu não sei, mas de certeza que já muita gente observou na televisão, às vezes quando acontecem os casos dramáticos da morte de uma criança, há sempre um vizinho de cima ou de baixo, alguém que conhece e disse, eu ouvi os gritos, ela fazia assim assado. O que eles não sabem é que, ao saber de uma situação de maus tratos, de negligência, é um crime. E se nós não denunciarmos esse crime, estamos a ser cúmplices. Porque nós temos que nos questionar o que é que nós fizemos para proteger aquela criança. O que é que nós fizemos para evitar que isto acontecesse. Temos que nos questionar isso. Porque a proteção é da responsabilidade de toda a comunidade.
Portanto, a seguir aos pais vem toda a comunidade, e nomeadamente as entidades com competência em matéria de infância e juventude, ou seja, desde os clubes desportivos, desde as escolas, infantários, ATL, ou seja, no fundo, quem hoje em dia acaba por ter mais tempo com os nossos filhos. Sim. E é verdade, não é? Eles passam grande tempo no infantário, grande tempo na escola, e a escola é um local privilegiado, ou um equipamento social, é um local privilegiado muitas vezes para detectar certas situações. Aqui às vezes também nos deparamos com estas questões, que é o medo de denunciar. Mas aqui, mais uma vez, a Lei de Promoção e Proteção, a Lei 147, obriga a que as entidades comuniquem essa situação, mas também já dá agora com a nova redação da legislação, que saiu em 2015, também já tem os mesmos instrumentos legais que uma comissão de proteção para remover esse risco, nomeadamente falar com os pais, que isso sempre pode fazê-lo, e até realizar um acordo entre os pais, quando estamos a falar de coisas, obviamente, imaginemos que é uma criança que vai negligenciada a nível de higiene, por exemplo, ou da alimentação. Pode-se fazer uma espécie de um acordo, um contrato com os pais, e os pais assegurarem que isso não volta a acontecer. Por exemplo, corre tudo bem, ótimo, porque as comissões não devem chegar ao risco, deve chegar ao perigo, só o perigo. Nós podemos canalizar os nossos esforços para o perigo. Se os pais aí não cumprirem, então remetem a situação para a comissão. Deixa-me só aqui fazer uma pergunta. Então, a comissão atua nestes casos que são referenciados, mas mais do que atuar, eu acho que, e isto vem muito de encontro ao encontro que vocês vão fazer esta semana, ou nós, é na prevenção, e é em educar a comunidade, neste caso para avisar, mas também dar ferramentas e opções que existem e opções aos pais e aos professores e aos educadores para que consigam tratar e resolver estas situações antes delas se tornarem mais graves, perigo e risco e etc. Não é? É isso mesmo. Como eu costumo dizer, eu tenho um lema que é prevenir para não intervir. Exatamente. E então, se as pessoas... Eu só queria... Porque esta é basicamente a intervenção que eu queria ter já desde esta altura. Se as pessoas vissem a CPCJ como um aliado e pedissem ajuda à CPCJ quando veem que não conseguem lidar com uma situação complicada, com os seus próprios filhos, na adolescência, por exemplo, ou até antes, que não estão a conseguir... controlar a situação, peçam ajuda à CPCJ, que tem profissionais que os podem orientar, ou seja, a CPCJ não está lá só para vos, não está lá para vos julgar, ponto final, só está lá para atuar se for realmente necessário. Antes disso, está todo o trabalho de prevenção e de ensino que pode ser feito aos pais, se os pais se lembrarem que a CPCJ lá está e que é um aliado. Verdade? Pois, essa é a mesma questão, é que nós fazemos, numa primeira entrevista, tentamos desmistificar este bicho-papão, porque nós, até inclusivamente, muita gente não sabe, nós para trabalharmos ou intervirmos na vida dos pais e da criança, nós temos que ter um instrumento legal que é o consentimento. Se os pais não consentirem que nós possamos avaliar a situação, a comissão não pode intervir. Claro que depois a lei também tem que prever estas situações, senão também era um pouco confortável uma criança que era maltratada pelos pais, os pais chegavam lá, não davam consentimento e o assunto ficava por ali. Depois, acima de nós, está outra instância, que é a Instância Central de Família e Menores de Faro, conhecida por Tribunal de Família e Menores de Faro, que irá fazer o mesmo trabalho da comissão, ou seja, vai avaliar a situação, mas não precisa deste instrumento que é o consentimento. Mas este consentimento é mesmo para os pais perceberem que nós só entramos se eles nos permitirem. Porque eu não vou dirigir a uma escola a perguntar informações ou um centro de saúde se eu não tiver autorização para o fazer. E é isto que é importante, e eu posso dizer que há uns anos esta parte já temos pais que recorrem à comissão, o que para nós é algo que parece que estamos a passar para a comunidade uma mensagem um pouco positiva, e para nós costumamos dizer 100 mil vierem 2 já estamos muito contentes, sendo certo que até na comissão ou no tribunal o elemento família é importante, porque se a família não quiser a mudança e não estiver predisposta para a mudança, ela não acontece. Claro.
E às vezes há famílias que também, por sua vez, já elas passaram por situações idênticas, logo o modelo que têm para passar é só aquele. Claro. Logo, o modelo que estão a passar é aquele. E por vezes, quando a comissão ou a escola intervém, porque eu vou dar um exemplo. Uns pais que não cuidam da sua higiene corporal, por exemplo, que não tomam banho, também não vão identificar na criança a necessidade de dar banho. É que isto parece assim uma coisa tão simples, mas o facto é que isto é a realidade. Um pai que viveu num ambiente de violência doméstica, ele acha que aquilo é o normal em que se vai educar os filhos. Portanto, o que interessa às entidades, e neste caso falo pela Comissão, é quebrar o ciclo, para que essa criança, um dia mais tarde, não se torne esse adulto. Claro. E nós estamos cá para ajudar com o que for necessário. E mostrar necessário. as ferramentas e mostrar os outros caminhos, não é? Exatamente. Não é necessariamente, e é isto que é importante desmistificar, a Comissão não é aquele bicho-papão, como a Silvia diz, que vai lá e que tira as crianças aos pais. Não. A Comissão está cá e está presente e tem profissionais aptos para, se vocês estão com uma questão que não estão a conseguir resolver com os vossos filhos, vos darem as ferramentas necessárias para que vocês o possam fazer. Vocês não têm que depois ter a intervenção dos técnicos no terreno. É sempre melhor que seja no seio da própria família. Agora, relativamente a esta questão que falámos, em que a Susana é oradora, desde já deixo-vos aqui esta informação. E agradeço à Susana por ter aceito o convite. Vai-nos falar dos novos desafios da parentalidade, porque realmente às vezes nós dizemos assim, no meu tempo não era assim, e às vezes eu questiono, não era assim, ou será que nós não estávamos tão despertos, não éramos tão, não tínhamos nós também hoje estimulamos muito os nossos filhos, e por vezes eles se calhar contrapõem mais, argumentam mais, e às vezes a gente, o meu pai dizia e eu calava-me, mas também não éramos estimulados para o contrário. Claro. Não é? Pronto. E não é só isso, eu acho que os novos paradigmas também vêm da vida ocupada que temos, dos estímulos que temos, da quantidade de informação que temos e do facto de termos cada vez menos backup, menos apoio. Porque as famílias anteriormente, nós tínhamos sempre as avós, tínhamos sempre as tias e havia sempre muito mais gente envolvida na educação de uma criança do que há hoje em dia, acho eu. Vão-se começando a criar aldeias, digamos assim, de famílias, que às vezes são famílias do coração e não são famílias de sangue. Começa a surgir outra vez essa necessidade, porque é uma necessidade, para educar uma criança, o ideal é uma aldeia, não é verdade? Exatamente. Ou uma cidade, mas pronto, uma aldeia. Ou seja, os desafios também são diferentes. Por isso as coisas não são assim tão diferentes do que eram antigamente. Os desafios são diferentes, as crianças são diferentes. Estamos numa altura diferente em termos de informação, em termos de trabalho, em termos de tudo isso, não é? É verdade. E por isso, portanto, é o mês da prevenção dos maus-tratos da infância. E o Rotary Club também comemora neste mês a saúde materno-infantil e então CPCJ e o Rotary Club decidiram então promover este encontro que é aberto a toda a comunidade. Não se trata de um encontro técnico, é para toda a comunidade. Aliás, foi amplamente divulgado, em que vão ser abordadas questões do dia-a-dia, neste caso os novos paradigmas da parentalidade, a maternidade consciente, provavelmente onde tudo começa, não é? Provavelmente não, onde tudo começa mesmo. Não é ser a mãe ideal ou o pai ideal, pois nós não nascemos com um manual de instruções, mas quando agarramos a maternidade, saber o que é que nos espera e quando estamos perante a maternidade, saber como agir, porque depois a criança não tem propriamente um botão que liga e desliga, não é? Portanto, há que tudo isto, aliás, quando ela é pensada, já tem aqui uma conotação, uma carga muito, muito grande. Depois passamos então para os novos paradigmas da parentalidade. Depois vamos ter também, e aqui tem a ver com o facto de neste momento a CPCJ, a maioria dos casos que temos, a maior problemática que temos é a violência doméstica, ou seja, o facto das crianças assistirem a situações de violência doméstica e muitas vezes, por incrível que pareça, acaba por acontecer em pais separados. Isto é um fenómeno, mas é a realidade. Porquê? Porque os pais, a maioria dos pais, separa-se e, julgando que estão a entrar no interesse do filho, estão a utilizar os filhos para.
Então o que é que temos? Temos pais que discutem à frente dos filhos sem terem a noção do mal que estão a causar, porque a maioria dos pais que se desloca lá diz: mas aquilo é comigo, não é com o meu filho, ele está a assistir, é um bebê, ele não sabe, ele sente. E temos que perceber isto. Por exemplo, se pesquisarem na net uma criança que vivencia, pode ter meses que vivencia violência doméstica, tem um comportamento no choro, na forma de estar, tem muitos mais medos. É totalmente diferente. Obviamente não há ambientes ideais, mas devemos, de facto, proteger as crianças destas situações. E os adultos às vezes estão tão envolvidos no conflito entre eles próprios que se esquecem. Na raiva, esquecem-se do superior interesse da criança. Não é? E então vamos ter a psicóloga a doutora Marta Chaves, que nos vem falar destes danos colaterais para as crianças da violência doméstica. Depois vamos ter o juiz Joaquim Silva, que ele tem um método muito interessante, que eu acho que porque ele trabalha essencialmente as questões das responsabilidades parentais, e ele tem como, entre outras formas de atuar, ele muitas vezes chama as crianças para o seu colo para as ouvir, quando os pais não se entendem. E ele às vezes encontra na criança a resposta para resolver as coisas. E então é uma pessoa que tem realmente um método novo, inclusive ele tem aparecido na SIC, tem dado muitas entrevistas, porque ele tem mesmo um método inovador no que diz respeito a estas questões. Depois, da parte da tarde, vamos ter 3 workshops, com temáticas diferentes, e que nós nos apercebemos também na comissão e através também do Rotary Club, que identificámos como poderiam ser interessantes, que é esta coisa, a adolescência. O que é que eu faço? Tenho uma filha adolescente. E como é que eu lido com isto? Se nós nos lembrarmos, todos já fomos adolescentes. Ninguém vai dar fórmulas mágicas como lidar com eles. Mas se calhar, em vez de vermos como um drama, não podemos ver estes caminhos como apaixonantes, como a altura em que eles não querem saber nada dos pais, mas precisam dos pais, dão os sinais errados, mas os pais têm que perceber que têm que estar lá. É aquela questão de nos lembrarmos quando éramos adolescentes, como é que nós éramos e aquilo que nós precisávamos. Às vezes é um bocadinho pôr-nos no papel do outro, não é? Exatamente. Não é muito fácil. difícil lembrar-nos um pouco como é que nós éramos, não é? Claro. Porque todos nós já desafiámos e sabíamos tudo e achámos que vencíamos o mundo. Eu penso que todos já passámos um pouco por essa fase. Agora, obviamente que há outros riscos, que agora são mais, não é que não existissem na altura, mas acabam por ser mais latentes na sociedade, e que talvez são outros desafios, mas é assim, eu costumo dizer, eles estão lá para nos desafiar, estão a fazer o papel deles, que eles têm que viver a adolescência na idade da adolescência. Exatamente. E depois cabe a nós pais, dentro do possível e adaptado, tentar aprender a lidar com eles. Vamos aprender os dois neste caminho. Aliás, é muito interessante que eu às vezes quando digo aos pais que eles não são os melhores amigos dos filhos, às vezes eles ficam um pouco chocados, mas é verdade. Nós temos que ser pais. Podemos ajudá-los e eles têm que nos ver como aliados deles para o que eles precisarem, mas eles nestas alturas... Eu aqui há tempos li um livro que é o Não é Importante. E o não é mesmo muito importante, porque um jovem, uma criança, sem linhas orientadoras é como um carro que vai na estrada sem sinais, sem sempre onde é que vai. Os limites são muito importantes. E eles precisam desses limites. Eles dizem que não, mas eles precisam. Porque senão andam perdidos na sociedade. Até para sentirem que o mundo é seguro, porque se não tiverem limites, o mundo mete medo. Exatamente. E às vezes eles precisam mesmo disto. E depois iremos também abordar, porque às vezes há dificuldades por parte nas escolas, dos próprios pais, identificarem, saber a diferença entre o que é um acidente ou é um maltrato. O maltrato é só físico ou pode ser psicológico? Como fazer, como identificar? Portanto, depois então são estes três, os terceiro, tem a ver com a internet, porque a internet já está de tal forma a ser um problema que o Gabinete de Apoio a Jovens e Envolventes, que até aqui tratava adições de álcool e de drogas, já tem especialistas a tratar a dependência digital, ou seja, a dependência da internet. Nós já temos jovens enfiados em casa que não distinguem o dia da noite, que se a internet for abaixo, agridem os pais. Isto é a realidade. E transtornam, portanto, vivem num mundo à parte. Portanto, nós sabemos que em qualquer lado, nós acabamos por todos facilitar, mas perceber que há um outro lado da internet, nomeadamente a Dark Web. Porque, por incrível que pareça, há uma internet onde as pessoas podem comprar desde seres humanos a armas, é verdade, chama-se a Dark Web. E não é tão difícil de aceder como as pessoas pensam.
Portanto, os pais estarem alerta e também um pouco como é que se vai gerir isto, não é? Portanto, então, estas são as temáticas dos 3 workshops e depois às 4h30 temos um espetáculo fantástico montado pelos alunos da turma do 9º A de Dom Manuel, que é uma peça de teatro que foi escrita, produzida e realizada pelo representante do Ministério da Educação, professor Fernando Campos, e que os jovens já apresentaram e que é muito interessante porque depois é uma peça de teatro que no fim pede a interação. São-nos apresentados 3 cenários e depois o público tem que identificar onde é que está a violência doméstica, o que é e o que é que não é. Não desvendes tudo. Não, eu estou só a dizer o que é e o que não é e a forma como as pessoas reagem de forma de não reagir, como aquela história entre marido e mulher, ninguém mete a colher, e se outros reagem, se é correto, o que é que se faz. Portanto, temos uma tarde e uma manhã, uma tarde cheia, que eu acho que vai enriquecer toda a gente. Também estamos à espera das partilhas, o que as pessoas também têm para nos transmitir, e penso que não devem perder. Sem dúvida, eu acho que é importante dizer que o encontro tem o nome de O Direito a Ser Feliz, e o direito a ser feliz como criança, mas também o direito a ser feliz como pais, e isto de sermos pais e educadores pode ser uma coisa mais feliz ainda se nós tivermos mais ferramentas e se partilharmos as nossas questões mais difíceis, e as nossas experiências podem ajudar também outros. Por isso eu acho que isto da partilha é muito importante e este encontro vai ser muito útil, acredito. Por isso inscreva-se, é gratuito, vai ser na sexta-feira, dia 27, vai ser no Clube de Tavira, ali no centro da cidade, ao pé da Câmara. Eu vou partilhar no blog e vamos partilhar também no Facebook, embora já tenha sido amplamente partilhado. Inscreva-se se ainda não se inscreveu e participe. Vamos começar às 9, é a abertura e o secretariado, mas começar mesmo vai ser às 9h30 e lá para as 6 da tarde devemos acabar. Sim. Vai ser um dia assim intenso, mas muito cheio e muito enriquecedor. Sim, espero que sim, acredito que sim. E produtivo como se quer, não é? E produtivo como se quer. Muito bem, eu penso que despertamos suficientemente o interesse dos nossos ouvintes em geral, pais, familiares em particular, e toda a gente ligada à educação das crianças. Acho que foi um tema muito interessante para debatermos neste dia 25 de Abril, para nos prepararmos para sexta-feira. Sexta-feira, dia 27. Eu tenho a certeza que terei a oportunidade, espero eu, de ser a Sílvia cá mais vezes para falarmos um bocadinho e desmistificarmos esta questão da comissão e se calhar até darmos outras dicas e ajudarmos os pais em algumas coisas. Acredito que sim. A Sílvia tem aqui um conhecimento muito vasto, além dos outros profissionais da CPCJ. Comunicadora, já reparámos. Exatamente. Sim. Gosta muito de falar. Sim, o que é ótimo para nós, o que é ótimo não, para mas nós. eu aceito o convite, até porque eu acho que é muito importante as pessoas saberem os recursos que têm na comunidade. E há uma coisa que eu posso garantir a toda a gente: a partir do momento em que entra dentro da porta da comissão, que já agora digo que fica na rua GP Espadinha, normalmente ali eu digo ao pé da Lota, da Doca Pesca, não são feitos juízos de valor, porque nós nunca sabemos o que é que está por trás da vida daqueles pais, daquela criança, e nunca podemos analisar os outros através das nossas crenças, daquilo que nós crescemos, porque as pessoas têm vidas diferentes, situações diferentes. Cada caso é um caso. Não somos ninguém para julgar ninguém. Não somos ninguém para julgar ninguém. Olha, vou deixar umas reticências nisso tudo, que é para quê? Para que daqui a poucos dias a Sílvia possa estar de novo connosco aqui para... Claro que sim. Com todo o gosto. Combinadíssimo. Quero agradecer a vossa presença aqui neste dia 25 de Abril, neste feriado, e até breve. Muita liberdade. Até para muita liberdade. E eu convido a Rádio Gilão também a estar presente lá no dia do encontro. Será também com muito gosto que vos recebemos lá. Muito obrigada, Sílvia. Obrigada também, Susana. Continuação de uma boa quarta-feira e até para a semana. Até para a semana, ou até sexta. Exatamente, ou até sexta. Mas pronto, aqui no nosso apontamento é para a semana. Então até lá. Bom feriado.